Olá pessoal, bem-vindos à quarta aula do curso de transferência de calor. Antes de iniciar a solução de exemplos, vamos dar uma passada rápida aqui numa revisão. Então, nas aulas passadas a gente viu a lei de Fourier, dada por essa equação aqui, que fala que o fluxo de calor é igual a menos K gradiente de temperatura, onde o gradiente de temperatura a gente viu lá que para coordenadas cartesianas é igual a ΔT ΔXi mais ΔT ΔYJ mais ΔT ΔZK. E o K a gente viu que depende do material e que de imediato a gente assumiu ele como sendo isotrópico, né? Então ele não depende da direção. Então se você pegar um pedaço de material, o K em uma direção para fluxo de calor em uma direção vai ser igual ao K para fluxo de calor em outra direção, né? Só que para alguns tipos de materiais, tipo pegando um material composto, com fibra de vidro, fibra de carbono, por exemplo, a condutividade térmica ao longo das fibras seria diferente da direção transversal, né? Então seria um caso de condutividade térmica anisotrópica. Só que no curso a gente vai trabalhar basicamente com K isotrópico, né? Para simplificar um pouco mais a nossa vida. Não só para simplificar, porque também representa boa parte dos materiais e no caso de material anisotrópico teria que trabalhar com matriz de condutividade térmica e fica de fato um tanto mais complicado, né? Aí acaba sendo um tema mais de pós-graduação, né? Então se alguém se deparar com algum tipo de problema parecido, né? Então é interessante dar uma estudada um pouco mais a fundo. Aí, de qualquer modo, né? A lei de Fourier requer um perfil de temperatura. Então aqui tem perfil de temperatura x, y, z, né? Podendo variar no tempo também. Aí como determinar esse cara aqui, né? Então, aí na aula passada a gente fez a derivação da equação da difusão de calor, que é essa equação aqui, que foi basicamente a combinação da primeira lei da termodinâmica com a lei de Fourier, aplicando a uma região de espaço, né? Então a gente fez a discretização, aí tinha um elementozinho lá, que é o elemento dV. Aí partindo da primeira lei da termodinâmica, com algumas hipóteses, a gente chegou nessa expressão aqui, né? Que fala que divergente de K gradiente de T mais G ponto, que é igual a ρCv ΔT ΔT. Aí esse primeiro termo aqui é o termo de difusão, o segundo termo aqui é o termo de geração de calor, e esse termo aqui é o termo relacionado com o transiente, né? Então, a ideia é utilizar essa expressão aqui para determinar o perfil de temperatura e a partir do perfil de temperatura possibilitar determinar o fluxo de calor, né? Então a gente joga lá na lei de Fourier e a gente tira o Q ponto do sistema, né? Por exemplo, se a gente tiver um refrigerador que seja, por exemplo, né? A gente resolve a equação da difusão de calor para a parede. A partir disso a gente consegue tirar o fluxo de calor e daqui a gente tira o Q ponto, né? Então consegue calcular a carga térmica, por exemplo. Aí vamos resolver alguns exemplos para a aplicação dessa equação, né? Para que ela serve. Isso daqui ficou no final da aula passada. Então considere uma placa plana de espessura L, feita de material com condutividade térmica K, com superfícies com temperatura T1 e T2, em regime permanente. Assumindo sem geração de calor, determine o perfil de temperatura e o fluxo de calor em cada fase. Então, os dados do problema são esses daqui, né? Então, a gente tem a espessura da placa, a condutividade térmica, então a espessura aqui, condutividade térmica, temperatura em um determinado ponto e temperatura em outro ponto, né? Então, de maneira similar ao que vocês fazem lá no curso de mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos, né? O primeiro ponto aqui é determinar um sistema de coordenadas, né? Então vamos determinar um sistema de coordenadas com x iniciando aqui na parede, sendo nessa direção. Aí antes de iniciar a solução, vamos ver qual que é a nossa equação governante, né? Então a nossa equação governante é a equação da difusão de calor. Então a partir da visualização aqui da equação governante, a gente consegue ter uma noção de quais seriam as hipóteses necessárias, né? Então vamos listar as hipóteses simplificadoras. Podemos assumir como sendo regime permanente, porque não fala nada de variação temporal.
2. Podemos assumir também como sendo propriedades constantes, porque não fala nada de variação espacial. 3. Sem geração de calor, fala no próprio enunciado, né? E 4. Unidimensional em x, porque também não fala nada... fala que é uma placa, né? Então, a princípio, ela tem uma dimensão relevante nessa direção, né? Na direção x, e na direção y, ou na direção z, que seria perpendicular ao quadro, ele seria muito grande, né? Então a gente está interessado basicamente nas variações na direção x. Então, beleza. Aí com as hipóteses simplificadoras a gente consegue iniciar a solução. Da hipótese 1, a gente simplifica esse termo aqui. Da hipótese 2, a gente pode tirar a condutividade térmica aqui. Da hipótese 3, que está no próprio enunciado, né? Mas não custa colocar aqui. Então a gente chega numa simplificação, né? Então a gente chega em K de Laplaciano de t, que é igual a zero. O K é maior que zero, né? Conforme a gente viu nas aulas passadas. Então a gente fica com Laplaciano de t igual a zero, colocando em coordenadas cartesianas. Aí da hipótese 4, a gente simplifica esses dois termos aqui. E então a gente chega a del2t, del x2, que é igual a zero. Como t depende somente de x, a gente pode escrever como sendo uma derivação exata, né? Da x2 igual a zero. Aí daqui a gente consegue fazer a integração, né? Então a gente consegue integrar duas vezes. Integrando uma vez, ficamos com dt dx, que é igual a c1. E integrando novamente, a gente fica com t, que é igual a c1x mais c2. Então a gente chegou nesse resultado aqui, que é uma equação linear. Aí, naquele exemplo que a gente fez na aula retrasada, a gente assumiu o perfil linear, né? Aqui a gente provou que, de fato, para uma placa plana de material uniforme, com temperaturas prescritas nas paredes, né? Então a gente chega numa perfil de temperatura linear, então aquela hipótese lá estava correta, né? Então tudo bem, de qualquer modo, a gente chegou aqui na equação que tem o formato do perfil de temperatura, só que a gente não determinou ainda, né? Porque a gente precisa de duas constantes de integração. Para isso a gente precisa das condições de contorno, que aqui nesse caso a gente tem t de x, que é igual a zero, que é igual a t1, e t de x, que é igual a L, que é igual a t2. Então, da condição de contorno 1, a gente chega aqui t1, que é igual a c10 mais c2. Então, c2 igual a t1. E da segunda condição de contorno, t2, que é igual a c1L mais c2, que é igual a t1. Então, já substituindo aqui, então a gente chega aqui, c1 é igual a t2 menos t1 sobre L. Aí disso daqui, substituindo, a gente fica com t, que é igual a t2 menos t1 sobre lx mais t1. Tanto é o que a gente fez quando a gente assumiu o perfil de temperatura linear, né? Aí se a gente quiser calcular o fluxo de calor, só lembrar da lei de Fourier, né? Aqui da hipótese 4, que é unidimensional em x, a gente pode ter um fluxo de calor somente na direção x, né? Derivando essa expressão aqui, a gente fica com menos k, t2 menos t1 sobre L. Só rearranjando, ficamos com k, t1 menos t2 sobre L. Então, aqui o fluxo de calor não depende da posição x, né? O que é razoável, né? Só voltando aqui para o nosso esquema, né? Então, pela conservação da energia, o tanto de energia que passa aqui é o mesmo que passa aqui, que é o mesmo que passa aqui, e assim sucessivamente, né? Até sair da placa aqui. Então, por conservação da energia, o fluxo de calor em coordenadas cartesianas, né, para uma placa plana, deveria ser constante ao longo de x. Se a gente não tem geração de calor nem acúmulo de energia. Então a gente resolveu aqui um exemplo, né? Muito bem. Aí, retornando aqui, vamos pegar um outro exemplo, né? Exemplo 2.3. Uma placa de cobre com condutividade térmica
K 372 watts por metro Kelvin, tem espessura de 3 mm e é protegida contra a oxidação em ambos os lados por placas de aço inoxidável com condutividade térmica de 17 watts por metro Kelvin de 2 mm de espessura. Uma das fases do conjunto é mantida a 400 graus Celsius e a outra a 100 graus Celsius. Determine a distribuição de temperatura nas placas e o fluxo de calor. Bem, então esses aqui são os dados do problema, né? Geometria, propriedades dos materiais, temperatura da superfície, né? Aqui a gente já tem um esquema da nossa placa, né? Do nosso conjunto de placas. Então uma placa de inox, uma placa de cobre e uma placa de inox aqui. O perfil de temperatura, então conforme a gente mostrou no exemplo passado, né? Então se for placa plana em regime permanente, sem variações de propriedades, a gente pode esperar que o perfil de temperatura seja linear, né? Conforme está representado aqui. Só que a gente vai ter variação da derivada, né? Então em cada domínio a gente vai ter uma equação diferente. Então vamos partir da nossa equação governante, né? Antes de sair resolvendo ela, vamos listar as nossas hipóteses simplificadoras, né? 1. Regime permanente. 2. Propriedades aproximadamente constantes, né? Que não fala nada. Só que aqui em cada domínio, né? Então propriedades constantes ao longo do aço inox, propriedades constantes ao longo do cobre, né? Sem geração de calor, não fala nada também no enunciado. E 4. Unidimensional em X. Então a gente define nosso sistema de coordenadas, já está meio que representado aqui, né? Acho que está até claro, mas não custa a gente repetir aqui, então colocar um sistema de coordenadas X para cá. Aí pegando as hipóteses simplificadoras de regime permanente 0, hipótese 1, da hipótese 3, isso aqui é 0 também, e da hipótese 2, para qualquer um dos domínios a gente pode tirar isso aqui para fora, né? Então a gente fica com K, o laplaciano de t, que é igual a 0, K maior que 0 para qualquer material, né? Então, já colocando a hipótese 4 novamente, a gente chega aqui del2t delx2, que é igual a d2t dx2, porque t vai só depender de x, que é igual a 0. Integrando duas vezes, ficamos com t, que é igual a c1x mais c2. Então, esse aqui para qualquer domínio do problema, né? Aí tem alguns modos de fazer a solução, né? Bom, a gente pode pegar essa equação aqui e tentar achar as condições de contorno. Quais condições de contorno que a gente teria, né? Então a gente teria a temperatura aqui em x igual a 0, a temperatura aqui em x igual a temperatura aqui em x igual a 2ls mais 2lc. Nas interfaces a gente teria a mesma temperatura, né? Não é para ter salto de temperatura. E também aqui a gente vai ter conservação de energia, né? Então a gente pode colocar o fluxo de calor aqui igual ao fluxo de calor aqui, e o fluxo de calor aqui igual ao fluxo de calor aqui. Aí a gente consegue 6 condições de contorno, né? Então, só listando elas aqui, vamos lá. 1. Temperatura de x igual a 0, que é igual a T1. 2. Temperatura de x, que é igual a 2ls mais lc, que é igual a T2. 3. Temperatura de x, que é igual a ls por baixo, que é igual a temperatura de x, que é igual a ls por cima. Então a temperatura daqui é igual a temperatura daqui, né? A mesma coisa aqui, então a gente vai igual a temperatura do cobre com a temperatura do aço inox na interface. Então T de x, que é igual a ls mais lc, é igual a T x, que é igual a ls mais lc. Aí está faltando duas condições de contorno, né? Porque se a gente tiver 3 equações dessa daqui, a gente vai gerar 6 incógnitas, né? Então, qual seria a quinta condição de contorno? A gente pode falar que o fluxo de calor
que sai da placa de inox é o mesmo que chega aqui no cobre, né? Então, por conservação da energia, isso daí está correto, né? Então, a gente vai ter menos Ks del T del X para X igual a Ls por baixo, que é igual a menos Kc del T del X para X, que é igual a Ls por cima, né? E a gente faz a mesma coisa aqui nessa outra interface. Então, o fluxo de calor ao longo da interface tem que ser igual, né? Então, a gente tem a sexta condição de contorno. Então, 6 condições de contorno. Daqui a gente teria 3 equações, né? Aí só fazendo a substituição, isso daí vai dar um pouquinho de trabalho, né? Porque a parte algébrica é relativamente longa, mas nada é impossível de ser feito, né? Mas tem um modo um pouquinho mais simples, né? Então, partindo desse resultado aqui que a gente obteve, então a gente sabe que é linear, correto? Pela lei de Fourier, que o fluxo de calor na direção x que é igual a menos k del t del x. E o fluxo de calor ao longo de todo o domínio aqui é constante. Então não tem variação do fluxo de calor, né? Por quê? Por conservação da energia, que nem a gente comentou, né? O tanto que passa aqui é o mesmo tanto que passa aqui, que passa aqui, que passa aqui. Então, o fluxo de calor é constante. Então, a partir disso daqui, a gente consegue chegar na conclusão de que isso daqui pode ser reescrito como sendo menos K, delta T, delta X, porque o fluxo, porque isso daqui é linear, né? Então vai ser só uma constante, então a gente pode escrever como sendo somente função do delta. Então a gente vai ter fluxo de calor na direção x, que é igual a menos Kc. A gente pode dar nome aqui para as temperaturas, vamos chamar aqui de TA e aqui de TB, fazendo TA menos T1 sobre Ls, que o delta pega o x maior menos o x menor, né? Que é igual menos Kc TB menos TA sobre Lc, que é igual menos Ks T2 menos TB Ls. Então, a partir dessa igualdade aqui, esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Então a gente chega na conclusão que esse delta aqui é igual a esse delta aqui. Então a gente pode dar uma enxugada aqui na nomenclatura e falar que o fluxo de calor na direção x é igual a, pegando em termos de módulo, né? Vou pegar em termos aqui de módulo, apesar que o fluxo vai ser na direção positiva, né? Deixa o fluxo assim. Esses deltas aqui vão ser todos negativos, né? Então a gente fica com Ks delta Ts sobre Ls, que é igual a Kc delta T no cobre dividido por L do cobre. Então aqui a gente tem uma equação, duas incógnitas, né? Quais são as incógnitas? O delta T, S e o delta TC. Então a gente precisa de uma outra equação. A outra equação a gente pode olhar aqui para o nosso gráfico, né? O que a gente vai ter? Então aqui a gente vai ter um delta TS, aqui a gente vai ter outro delta TS e aqui a gente vai ter um delta TC. Então a somatória dos delta T tem que ser igual a T1 menos T2, né? Então a gente fica com T1 menos T2, que é igual a 2 delta TS mais delta TC. Então, só para ver o esquema de novo ali, a gente tem um delta TS aqui, outro delta TS aqui e um delta TC aqui. Então a gente tem duas equações e duas incógnitas, né? As incógnitas são delta TS e delta TC. Daqui a gente consegue tirar uma relação para qualquer um dos dois, né? Vamos tirar aqui para delta TC, então aí substituindo
aqui a gente chega numa expressão para ΔTS. Então a gente chega nessa expressão para ΔTS, só fazendo a solução, e daqui a gente tira o ΔTC. A gente chega nos dois termos de temperatura, né? Aí só substituindo os valores do enunciado, né, que estão aqui. Nesse termo aqui a gente chega a 145,03 graus Celsius. E nesse termo aqui a gente chega a 9,94 graus Celsius. Então até a representação que a gente tinha colocado aqui, né? Então acabei fazendo meio que de propósito. A variação do ΔTS é muito maior que a do ΔTC. Então a variação ao longo do cobre vai ser bem menor, né? Então vai ser na ordem de 10 graus, enquanto os outros são na ordem de 145 graus, né? Então só fazendo 400, que é o T1 aqui, menos 145, consegue chegar nessa temperatura aqui, né? De 254. E aqui vai ser de 245 graus, no ponto B. Então, TA 254,97 graus Celsius, TB, que é igual a 245,03 graus Celsius. Então, com isso daqui, sabendo que o perfil de temperatura é linear, consegue chegar nas expressões, né? Então, aqui fica um pouquinho mais rápido do que fazendo a solução com as condições de contorno, né? Seria isso daqui. Aí, só mais um exemplo, né, para fechar. Então, considere uma placa de concreto com espessura aérea em processo de cura, que é um processo isotérmico. Considere ainda que a geração de calor devido à cura é uniforme e que as faces são mantidas à temperatura ambiente. Assumido o regime permanente, uma vez que o processo é lento, determine o perfil de temperaturas e a temperatura máxima. Então, vamos fazer analiticamente primeiro, e depois, posteriormente, para a estimativa numérica, assumir condutividade térmica de 1,4 watts por metro Kelvin, densidade de 2.300 kg por metro cúbico e geração volumétrica de 120 watts por metro cúbico. Então, os dados do nosso problema fala que a gente tem uma placa de espessura L com condutividade térmica K com geração de calor. Então, uma placa de concreto em processo de cura. Então, se vocês já tiveram essa oportunidade, né, de ver um processo de condição de coluna ou viga, né, em concreto, depois que colocam o concreto na forma, vocês, se encostar a mão na forma, vocês vão sentir que ele está um pouco quente, né? Então, o processo de cura é um processo exotérmico, né? Assim como o processo de cura de resina também, né? Que é utilizado em fibra de para fixação de fibra de carbono, fibra de vidro, etc, né? Então, fazendo essa modelagem aqui, então a gente tem esses três dados, né? Então, o que seria o nosso problema, né? Então, seria uma placa, fala que as superfícies são mantidas a temperatura ambiente, vamos chamar a temperatura ambiente de T0, e pede o perfil de temperatura, né? Então, como as duas placas são mantidas a T0, o perfil de temperatura, então ele parte de T0, ele sobe a princípio, né? Considerando que ele é exotérmico, então aquece, então ele tem que chegar de volta a T0, né? Aí qual que é o perfil de temperatura? Não esperamos que seja tão complicado assim o perfil, né? Então esperamos que seja algo meio que, talvez algo assim. Então, que vai simplificar um pouco o nosso problema, né? Conforme a gente vai ver, vai ser se a gente assumir simetria. Então a equação governante, equação da difusão de calor. Antes de fazer a solução, listar as hipóteses simplificadoras. Regime permanente, o próprio enunciado fala. 2. Propriedades aproximadamente constantes. Então aqui no caso K aproximadamente constante. E 3. Unidimensional em X. O G ponto é diferente de zero, né? Conforme a gente viu aqui. Então da hipótese 1, isso aqui é zero. Da hipótese 2, a gente pode tirar aqui. Então a gente fica com Laplaciano de t, que é igual a menos g ponto por k. Aí da hipótese 3, unidimensional em x, a gente fica com
del2t del x2, que é igual a d2t dx2, que é igual a menos g ponto por k. A gente pode colocar uma hipótese aqui de g ponto uniforme, né? Só para falar que o g é independente de x, né? Então, da hipótese 4, a gente pode integrar duas vezes. Então, integrando uma vez, a gente fica com dt dx, que é igual a menos g ponto por kx mais c1. Integrando de novo, ficamos com t, que é igual a menos g ponto x2 sobre 2k mais c1x mais c2. Por enquanto, a gente só assumiu que a direção do x é para cá, né? Então a gente nem acabou restringindo onde é a origem do nosso problema, né? Só que aí tem a gente precisaria de duas condições de contorno. Aí tem duas abordagens, né? Então a gente pode colocar o sistema de coordenadas aqui no centro e falar que é simétrico. Então a gente pode até listar aqui. Então vamos resolver colocando o x no centro, falar que é simétrico. Então simetria. E a segunda condição de contorno, a gente tem a temperatura aqui, né? Então a gente pode falar que o T de x, que é igual a L sobre 2, é igual a T0. Aí pegando a equação, essas equações aqui que a gente obteve, de simetria. Então a gente tem que del T, del x para x igual a 0. Então se ele for simétrico, aqui na região central deveria ser um ponto de máximo ou de mínimo, né? Então, para x igual a 0, aí substituindo nessa equação aqui, a gente chega aqui, C1 igual a 0. Então, C1 igual a 0. E da condição de contorno 2, T de x, que é igual a L sobre 2, que é igual a T0. Aí, substituindo aqui, então determinamos as duas condições de contorno, né? Aqui e aqui. A gente pode pegar uma outra abordagem, né? Se a gente colocar o sistema de coordenadas a partir daqui, a gente também pode falar que ele é simétrico, né? Mas também a gente pode falar que a temperatura, tanto em x igual a 0, quanto x igual a L, é igual a T0. Então, vamos fazer desse outro modo aí, só para mostrar que chega na mesma coisa, né? Então, a gente pode falar que T de x, que é igual a 0, que é igual a T0, e T de x, que é igual a L, que é igual a T0 também, né? Vamos colocar aqui sinalizar aqui como sendo a segunda solução, né? Então, partindo dessa equação aqui e colocando as condições de contorno, aqui a gente chega aqui C2 igual a T0, da hipótese de contorno 1, e da hipótese de contorno 2, a gente chega aqui T0, que é igual a menos G ponto L2 sobre 2K mais C1L mais T0. O T0 simplifica aqui, então a gente chega aqui C1, que é igual a G ponto L sobre 2K. Se a gente substituir os valores, esse valor e esse valor e esses outros dois aqui na equação, o formato da equação vai ser um pouquinho diferente, né? De fato, o sistema de coordenadas está diferente, né? De um para outro. Só que se pegar e fizer a translação do sistema de coordenadas, essa solução aqui é para ser igual a essa solução aqui. Tomando essa solução aqui, então a gente fica com t, que é igual a menos g ponto x2 sobre 2k, mais c1 é igual a 0, mais c2, t0 mais g ponto L2 sobre 8k. A gente consegue combinar esses dois termos aqui, né? Então esse aqui é o perfil de temperaturas, né?
conforme a gente tinha até esquematizado aqui, seria um perfil de temperatura parabólico, né? Então, um perfil de temperatura de segunda ordem. Aí a gente pode fazer a estimativa da temperatura máxima, né? Então, temperatura máxima vai ser onde? Então, vai ser na condição que dt dx é igual a zero. Então, a gente já até colocou aqui, né? Da condição de contorno, que isso aqui vai ocorrer para x que é igual a zero. Aí, substituindo x igual a zero aqui na expressão, então a gente fica com t máximo, que é igual a T0 mais G ponto L2 sobre 8K. Então a gente chega na temperatura máxima. Aí substituindo os valores, né, que a gente tinha, então a gente tinha condutividade térmica de 1,4 watts por metro Kelvin e geração volumétrica de calor de 120 watts por metro cúbico. Aí vamos fazer uma avaliação das espessuras, né? Então, espessura em metro. E vamos fazer aqui em termos de ΔT, né? Então vamos fazer ΔT máximo, que é igual a T máximo menos T0, que é igual a G ponto L2 sobre 8K. Então, ΔT máximo em graus Celsius ou em Kelvin, né? Tanto faz que o ΔT em Celsius é igual ao ΔT de Kelvin, né? Aí vamos avaliar alguns valores de espessura de placa. Considerar placa de 100 milímetros, 500 milímetros, 1 metro, 2 metros e 3 metros. Aí 100 milímetros seria uma construção civil de porte não muito grande, né? Então, só substituindo os valores aqui na expressão, a gente chega no ΔT, o G ponto a gente tem e o K a gente tem, então a gente chega numa diferença de temperatura de 0,11 graus somente, né? Pouquinho. Aí uma placa com espessura de meio metro, né? Então seria uma coluna de ponte, por exemplo, ou uma viga de ponte. Então já chega a 2,68 graus Celsius, né? Aí pegando uma estrutura um pouco maior, né? Então pode ser uma ponte mais parruda para uma carga maior. Então aqui já chega a 10 graus Celsius, 10,71. Pegando 2 metros, já chega a 42,86 graus Celsius. E para 3 metros chega a 96 graus Celsius, né? 96,3. Ah, isso daqui já pode até pensar em termos de barragem, por exemplo, né? Algumas estruturas de construção civil maiores, né? Aí, isso daqui é crítico, né? Dependendo do tipo de construção que está sendo feito. Se a espessura do material não for muito grande, não tem, o problema não vai ser tão significativo, né? Mas se pegar para estruturas um pouco maiores ou estruturas que se precisa de um concreto de alta resistência, aí já pode dar problema, né? Por quê? Porque, vamos lá, então se a gente tiver a placa de concreto, aí durante o processo de cura ele tem um perfil de temperatura assim, e depois que acaba a cura, o perfil de temperatura fica assim, né? Então, durante a cura ele vai estar nessa temperatura. Quando, ao passar do tempo, ele resfria, ele vem para essa temperatura, né? Com resfriamento tem contração, então ele gera tensão trativa aqui, que para concreto não é bom, né? Vocês podem até ver documentário de construção de prédios muito altos, né, que o pessoal precisa de concreto de alta resistência. O pessoal adiciona gelo no concreto para reduzir esse pico aqui de temperatura, né? E pode ver a construção, documentário de construção de barragens no Brasil mesmo, né? Itaipu, Belo Monte. Vocês vão ver lá que tem mistura de concreto com mistura de gelo com concreto. Então aqui a gente encerra alguns primeiros exemplos, né, só para ilustrar a aplicação da equação da difusão de calor. Aí depois a gente vai fazer a formalização das condições de contorno, né? Sim. Aqui ficou faltando só o cálculo do fluxo de calor, né? Mas a gente tem aqui perfil de temperatura. Aí para calcular o fluxo de calor a gente usa a lei de Fourier, que fala que o fluxo de calor na direção x é igual a menos k
del t, del x. Derivando isso daqui, a gente chega numa expressão para o fluxo de calor, que é g ponto x. Aí calculando na borda em x igual a L sobre 2, vai chegar num fluxo de calor que é igual a g ponto L sobre 2. E o fluxo de calor na outra superfície aqui, x que é igual a menos L sobre 2. Fluxo de calor, x é igual a menos L sobre 2, que é igual a menos g ponto L sobre 2. Faz sentido, né? Então a temperatura aqui cai, então o fluxo tem que ser nessa direção. A temperatura aqui cai, então o fluxo tem que ser nessa direção, né? Então aqui deu positivo e aqui deu negativo. Outro modo de resolver, poderia ser utilizado aqui, é que, como está em regime permanente, o calor gerado ao longo da placa tem que sair, né? Então sai para os dois lados. Como é simétrico, então o fluxo de calor que sai em x igual a L sobre 2 vai ser igual a 1 sobre 2, a integral de menos L sobre 2 a L sobre 2 de g ponto dV por área. Aqui que é o dV, que é igual a dx. Então 1 sobre 2a, integral de menos L sobre 2 a L sobre 2 g ponto a dx, onde A é a área de seção transversal ao longo da placa aqui, né? Então aqui simplifica com A, G constante sai para fora, aqui vai dar L, né? Então fica G L sobre 2, que é o que obtivemos aqui, né? Então para esse lado aqui vai ser isso, e para o outro lado vai ser isso também, em módulo, né?